estava brincando com eles que coincidiu que eu fui a cada dia numa oficina. E cada dia na oficina que eu estive foi aqui dentro do templo. Então, não precisa me deslocar, né? Mas foi uma alegria poder estar participando com cada um de vocês nas oficinas e poder estar junto aqui. Obrigado, minha irmã. Estar junto aqui também, compartilhando a palavra de Deus. Até ontem à noite nós estávamos focando a nossa palavra, entendendo Atos como modelo para uma igreja relevante hoje, né? Ou seja, todos os acontecimentos na igreja primitiva, toda a sua maneira de viver, de fazer, toda a forma de realizar o trabalho, todo o empenho por parte dos crentes, da liderança da igreja, e toda a aplicação espiritual, bíblica, doutrinária daquela igreja, servindo como base, né, para uma igreja relevante no seu tempo lá, e que são práticas bíblicas dadas pelo Senhor, que atravessa séculos, chegando a nós. E até ontem nós estávamos falando que não significa dizer que modelos de crescimento de igreja que a gente tem hoje, uma gama de modelos oferecidos às igrejas, não sejam importantes, mas não são mais importantes do que o modelo bíblico para a igreja, não é? Então são vários, a gente pode falar sobre cada um deles na primeira mensagem, mas entendemos que o modelo principal para as nossas vidas, enquanto igreja que quer ser relevante no seu tempo, é a palavra de Deus. E de forma específica, neste momento, a gente está pensando na igreja primitiva e na igreja apostólica dada ao Senhor nos dias dos apóstolos. E o texto que a gente encontrou como base, né, é o texto de Atos 2, mas especificamente voltado para os versículos 42 a 47, que a gente está repetindo por várias vezes, mas a repetição faz bem, ela faz a gente gravar, não é? Aliás, a repetição é um dos métodos da pedagogia, da educação, né? Por isso os ensaios. Os ensaios significa repetir até ficar bom para apresentar, não é? Por isso, quando a gente se prepara para pregar, a gente repete o texto, lê o texto várias vezes, até que a gente entendeu e vai pregar. Por isso o professor da EBD lê a lição durante uma semana inteira, repetindo, para que entenda e aplique. E por isso nós, os crentes, temos que ler a Bíblia todo dia, nem que seja um versículo, o mesmo versículo durante uma semana inteira, para que você possa extrair dele as lições e aplicar. Então é isso que a gente está fazendo aqui, usando os versos 42 a 47. Vamos ler? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, ou cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Para que o Senhor nos abençoe, né? E vamos voltar para esse texto, mas agora pela manhã e à noite, no segmento da mesma ideia de a igreja primitiva, a igreja de Atos, e Atos 2 como modelo para a nossa igreja, eu quero refletir com vocês sobre o tema marcas da igreja relevante. Quais são as marcas que precisam ser identificadas
em uma igreja que deseja ser relevante no seu tempo. Então, baseado nesse texto e no texto de Atos 2, quais marcas nós precisamos identificar em uma igreja que realmente deseja ser relevante? Obrigado, meu irmão. Então, quais são as marcas que a gente entende ser importante e que precisam estar identificadas na igreja? John Stott, ele disse assim: antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito Santo para a igreja. Profundo, né? Não há como você ir ao mundo, mostrar as suas marcas, se o Espírito Santo não já está atuando na igreja. Se o Espírito Santo não está atuando na minha vida. Só para que você relembre, eu tenho dito desde o início que sempre que eu disser igreja, aqui estou me referindo a pessoas, não igreja como uma instituição, como um organismo jurídico, né? Como uma organização que tem seus padrões para a sua sobrevivência aqui na terra, né? E leis para serem cumpridas. Não é esta igreja. Eu me refiro à igreja gente, somos nós. Então, se o Espírito Santo não estiver em nós atuando, não há como estar no mundo representando o reino do Senhor. Então, esta palavra aqui de Stott traz para nós exatamente esse pensamento. Da mesma forma, a igreja hoje precisa perceber os ensinos de Atos como base fundamental, né, para o cumprimento dos propósitos de Deus na vida da igreja e na vida das pessoas no seu tempo, na vida da sua comunidade interna e externa. Significa cumprir a sua missão à luz dos ensinos das páginas da palavra do Senhor, e hoje especificamente baseado no livro de Atos, no capítulo de número 2, e bem como também entender que toda a escritura vem do Senhor para a vida da igreja, né? Então, igreja relevante não é negociar os seus valores, né? Porque alguns podem pensar, e estou até respondendo lá o xará do meu pai, né? Igreja relevante não significa, não é para você ser relevante, não significa dizer que você está negociando valores. Não é ser relevante adotando valores que ferem os seus valores, mas é relevante no sentido de manter os valores, porque você está agradando a Deus. E esta relevância de ser entendida pelo mundo, de que você realmente louva ao Senhor e serve ao Senhor. Então, é isto que quer ser entender por igreja relevante. É ser considerada indispensável e plenamente necessária na vida de seus membros e na vida da sua comunidade. Então, a igreja relevante é isto. É identificada como indispensável na vida dos seus membros e na vida também daqueles que estão em torno da igreja na sua comunidade. É como diz o texto, é aquela igreja que cai na graça, não é? Na graça daqueles que estão lá fora. Então eu posso dizer que a igreja relevante é aquela que exerce a boa influência, porque existe a má influência e a boa influência, não é? Então a igreja relevante é aquela que na realidade exerce a boa influência, influência esta baseada na sua fé, na sua crença, na aceitação da palavra como verdade e na sua prática desta verdade, na aplicação à vida e à prática, não é? Então, quais são os exemplos de relevância que temos na Bíblia? A gente pode encontrar alguns termos sobre relevâncias, tanto no Velho como no Novo Testamento. Há pessoas que foram relevantes, e no âmbito da igreja, quase sempre, nós somos levados a olhar
os chamados heróis da fé para defini-los como exemplos relevantes. Ou seja, Abraão, Moisés, Davi, Paulo, né? Pedro, Tiago, igreja primitiva. Então, olhamos para esses exemplos como relevantes. Não que os heróis da fé, né, de forma realmente merecida, não sejam relevantes quando eles são citados pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 11. Eles são lá relacionados desde Abraão. Eles tiveram, sim, tremenda relevância para o seu tempo. Mas muito pelo contrário, nós encontramos na Bíblia também algumas citações de pessoas que foram relevantes e quase anônimas. Quase anônimas. Pessoas que puderam ser destacadas pelo que fizeram e que merecem ser lembradas também. Seus papéis de forma fundamental para o cumprimento da palavra de Deus. Eu vou citar aqui pelo menos 2 exemplos. 2 exemplos daqueles que não foram esses chamados grandes heróis, né? Mas que na realidade são heróis. O primeiro exemplo está em Mateus 9, Marcos 2, Lucas 5. Havia um paralítico. Um paralítico que queria ser curado por Jesus. Esse paralítico tinha 4 amigos. E que, tomando a sua cama, levaram-o com cuidado pelas ruas, e chegando a um lugar onde Jesus estava, a multidão apertava e não podia chegar em forma natural até a presença de Jesus. Tiveram a ideia, então, de subir no telhado e baixar a cama até os pés de Jesus. E Jesus, então, olhou para aquele paralítico, percebeu a fé, naturalmente considerou também o esforço dos seus amigos, curou, quebrou paradigmas, tudo isso a gente sabe. Mas a gente não sabe o nome desses 4 amigos. Alguém sabe? Mas eles foram tão relevantes na vida daquele homem, não é? E que servem de exemplo para nós hoje, de cooperação, de esforço na ajuda, no acolhimento, não é? Daqueles que necessitam. Mas a gente não sabe o nome deles. São anônimos, mas foram relevantes. Um outro exemplo. Estou citando 2, mas você vai enumerar e talvez tantos outros. O outro exemplo está em Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e João capítulo 6. Também conhecemos essa história de um menino que dividiu uma pequena marmita com uma multidão gigantesca. Cerca de 5.000, sem contar mulheres, crianças. Ele tinha apenas uma marmitinha nas suas mãos, que tinha pães e peixes. 5 pães, 2 peixinhos. E com 5 pães e 2 peixinhos, colocado na mão de quem poderia fazer alguma coisa, que foi o Senhor Jesus, multiplicado, alimentou uma grande multidão. Você sabe o nome desse menino? A Bíblia diz. Mas ele foi relevante ou não? Então, irmãos queridos, a questão é, o que identificamos nestes exemplos são as oportunidades que Deus coloca em nossas vidas. E para que a gente possa fazer algo conforme nos é ensinado nestes exemplos, nesses valiosos exemplos, podem ser obras gigantescas ou apenas um copo de água. Mas o importante é que você seja relevante na vida da sua igreja e na vida das pessoas ao redor. Então, eu quero convidá-lo a pensar comigo e a raciocinarmos juntos sobre o que aprendemos em Atos 2. Atos 2, 1. E, cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos
concordemente no mesmo lugar. Uma igreja relevante é aquela igreja onde há acordo, onde as pessoas caminham juntas. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isso aqui é apenas para entendermos que era o 50º dia depois do primeiro sábado da Páscoa. Você confere isso em Levítico 23, capítulo 23, verso 15, e também o verso de número 16. E eles estavam reunidos, concordando em estarem reunidos. Havia um propósito comum na igreja, naquela igreja reunida. Possivelmente, a solenidade do dia, né, ensejasse isto, né? Possivelmente. Mas o princípio é que queremos destacar. Estavam todos em acordo em estarem ali, reunidos, no mesmo lugar. Isto faz pensar que nenhum dos membros da igreja estava disperso. Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E quanto a gente precisa, né, nos esforçarmos para que realmente a igreja do Senhor, ou seja, nós, membros desta igreja, estejamos no mesmo lugar. Ou seja, caminhando juntos. Não sermos vidas dispersas, longe, não é, do aprisco do Senhor. Então, esta é a primeira coisa que a gente aprende aqui. Vamos caminhar aqui em Atos 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aliás, já falamos sobre a ação do Espírito Santo na igreja por vários momentos das nossas reflexões aqui. Aqui o texto está nos referindo, ou está nos levando a pensar sobre a graça da manifestação do Espírito Santo de Deus, quando dá, não é, aos crentes que estavam ali reunidos o poder de testemunhar. A forma como isto aconteceu não é o nosso caso, isso é um outro assunto para outro momento, não é? Mas só para esclarecer que era noutras línguas, não era uma língua qualquer, não era nada extraordinário, tanto que as pessoas que estavam ali todas entenderam a mensagem. Então foram línguas aplicáveis. Então fecho parênteses e volto para o texto, para aquilo que a gente quer. Só para, porque isso é um dos assuntos tão controversos que as pessoas querem saber e tal. Então fecho e volto aqui. O que eu quero dizer é o quê? É que é o Espírito Santo que capacita a igreja para o seu testemunho. E aqui a gente percebe que eles estavam realmente juntos, concordando, reunidos no mesmo lugar, e a igreja foi encontrada unida, reunida, e o Espírito Santo foi lá e disse: agora vocês vão receber aquilo que foi prometido pelo Senhor, não é? Para a obra que nós temos para vocês. Então, no mesmo lugar, em comunhão, reunidos ali, cheios do Espírito Santo, conforme o que o Espírito Santo lhe concedia. Está claro aqui, irmãos, que a vontade do Senhor é soberana. É Ele que concede. A gente deve buscar aquilo que Ele concede. É claro que Ele leva em conta as nossas habilidades. E Ele torna as nossas habilidades em dons próprios para serem usados no seu reino. Mas é Ele que concede, não é? Aquilo que temos para apresentar ao Senhor. Então a vontade de Deus é soberana. Portanto, a capacidade de falar ou de fazer vem do Espírito Santo do Senhor para a igreja. A capacidade de falar ou de fazer vem do Espírito Santo do Senhor, para que a igreja possa realmente cumprir o propósito que Ele estabeleceu para ela na sua relevância, para no caso da igreja aqui, naquele seu tempo, para no nosso caso, no nosso tempo.
vamos caminhar mais um pouquinho, vamos lá no verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutai a minha palavra. Pedro, que agora é outro Pedro, não é aquele Pedro, não é aquele Pedro covarde, não é aquele Pedro medroso, não é aquele Pedro que traiu, não. Agora é um Pedro totalmente transformado, renovado, capacitado, relevante no seu ministério. A gente começa a conhecer agora um Pedro diferente, um Pedro corajoso, que vai exatamente cumprir aquilo que Deus já tinha colocado no seu coração através de Jesus, quando o Senhor disse a ele que ele teria a responsabilidade de apacentar as ovelhas do Senhor. Então agora ele levanta-se e publicamente ele prega a Cristo. Ele começa a pregar, né, diante daquela congregação. E Pedro levantando-se com os 11, ou seja, ele se antecedeu e os 11 foram com ele. Então nós percebemos aqui a liderança de Pedro, né? Já colocada aqui em evidência. Começa aqui a marca do ministério de Pedro, o antes e o depois, né? Conforme acabamos de dizer. Vemos aqui a ousadia de Pedro em transmitir a sua primeira pregação, vai do versículos 14 até o 36. Foi uma longa pregação. Ele defende os discípulos diante da acusação de estarem embriagados. Versos de número 13 e 15. Não, eles não estão embriagados. Ele mostra que o acontecimento, encher-se do Espírito Santo, de Atos 2, foi um cumprimento da profecia de Joel 2. Então ele não deixa passar a ideia de que foi algo assim, que apareceu de repente, sem que ninguém esperasse, mas que já havia uma predição profética, uma palavra profética a respeito disto em Joel 2. A gente vai perceber ele explicando isso nos versos 16 a 21 do capítulo 2. Depois ele vai falar dar um testemunho das maravilhas de Jesus, o que Jesus fez enquanto esteve com eles, e dizendo que ele era testemunha disso, assim como todos os outros que ali estavam com ele, verso 22. Depois ele vai denunciar as autoridades que crucificaram a Cristo, versículo 23. Chamá-los à responsabilidade dos seus atos. São itens do sermão de Pedro. Depois ele vai declarar que Deus ressuscitou Cristo de entre os mortos, verso 24. Ele vai afirmar a profecia de Davi, dita a respeito de Jesus. Você vai encontrar versos 25 a 28. Depois ele vai confrontar com a verdade de que Davi, sendo rei, profeta, morreu e não ressuscitou. E tão considerado, né, principal entre os reis, verso 29. E depois Pedro, na sua pregação, ele declara que Jesus veio para estabelecer um reino vindo dos céus para a terra, vindo de Deus. E que ressuscitado agora está à direita do Pai, intercedendo. Versos 30 a 33. Ele encerra a sua pregação com a citação do verso 36, quando ele diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Cristo e Senhor. E a partir do verso 37, vem a pergunta dos ouvintes, né? Diante daquela mensagem impactante, relevante, não se esperava outra coisa. A pergunta foi: então, diante do que você disse, o que faremos, irmãos? Então, quando a gente prega no poder do Espírito,
desperta interesse nas pessoas. Não é? É o que a gente viu lá no versículo que lemos do texto básico. Os de fora começam a olhar para a igreja, porque alguma coisa diferente está acontecendo lá. Então, isso já aconteceu neste momento aqui, uma pergunta. Que faremos, irmãos? E Pedro então responde e chama-os ao arrependimento. Versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Pedro e todos os discípulos agora veem o resultado deste trabalho. Não é? Versículo 41. De sorte que foram batizados aqueles que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Que campanha evangelística, hein? É? Você pregar e 3.000 pessoas se decidirem, e pessoas de várias nações, várias línguas, que cada um voltou para a sua cidade, levando a novidade do evangelho no seu coração. Tremenda relevância, não é? Daquela igreja, naquele tempo, naquele momento na vida dos nossos irmãos apóstolos e da igreja. Portanto, queridos, andar de forma em que haja acordo, isso é relevante. Permitir ser cheios do Espírito Santo para ser usado por Ele no tempo e na história em que a igreja está vivendo, isto é ser relevante. Levantar a voz e pregar a mensagem que o Senhor colocou para ser testemunhada diante das pessoas, com poder que vem do Espírito e com a experiência pessoal de cada um. Isto é ser relevante. Declarar que Jesus Cristo é o Senhor e não ter dúvidas desta declaração. Declarar de forma em que realmente você entenda isto como verdade para a sua vida. Isto é ser relevante. Dizer ao mundo, dizer às pessoas, dizer àqueles que estão ao redor da igreja e àqueles que vêm à igreja, qual ou de que forma eles podem realmente caminhar na direção de uma vida consagrada e transformada e regenerada ao Senhor. Nós temos a mensagem, a igreja tem a mensagem, que vai dizer àqueles que querem conhecer a Cristo. Primeiro, que eles precisam se arrepender. A mensagem do arrependimento, a mensagem da reconciliação, que é um dos ministérios da igreja do Senhor nesta face da terra. Ser instrumento do Senhor para a reconciliação do homem com Deus. Para que eles obedeçam à ordem que Cristo deixou de ser batizado. E então, salvos e com seus corações perdoados, fazerem parte, né, do corpo de Cristo. E dizer a eles que a salvação vem pelo fato de receber a palavra. Porque é isso que diz o versículo 41. Que eles foram salvos porque de bom grado receberam a palavra. Então, por isso, eles foram agregados, ou seja, eles passaram a fazer parte do corpo. Quanto ao resultado de 3.000, é impactante para nós, né? Aí me faz lembrar as grandes concentrações evangelísticas do tempo de Billy Graham, do tempo de Fanini, né, em que reunimos no Maracanã, e vários encontros evangelísticos como estes acontecendo ao redor do mundo e pelo Brasil afora, e outros que vieram após estes, mas que hoje já não acontecem com tanta frequência. Aí eu volto àquela palavrinha lá inicial. Isto não significa que a igreja perdeu a força da evangelização. Muito pelo contrário.
significa uma oportunidade de voltar ao que Jesus ensinou: relacionamento. Se não temos aqueles grandes eventos, onde 3.000, 4.000, 5.000, com aquelas estatísticas enormes, né, de decisões, e que dava trabalho para a igreja, porque esses nomes chegavam, a gente tinha que formar grupos para poder ir lá buscar aquelas pessoas, não é? E às vezes a gente conseguia integrar algumas, outras tantas não. Agora o Senhor Jesus está dizendo para mim: olha, igreja, agora depende de cada um de vocês. Você precisa ser relevante na vida do seu amigo, da sua amiga, do seu amigo de trabalho, do seu aluno, da sua aluna, do seu paciente, da sua paciente, do seu funcionário, da sua funcionária, do seu vizinho, da sua vizinha, do seu filho, do seu pai. Você precisa ser relevante na vida daqueles que estão pertinho de vocês. É isto que eu quero que a igreja faça. Que as pessoas conheçam a mensagem do arrependimento através de cada um de vocês. É desafio para nós, mas que a gente precisa aceitar como desafios para este tempo que estamos vivendo. Um trabalho de discipulado, onde cada um de nós vai ganhar uma vida e trazer para Jesus, como podemos pensar em uma das noites que aqui falamos sobre ser relevante na obra da evangelização. Então, irmãos, o que a gente pode aprender com Atos 2, com tudo que aconteceu, com todo esse cenário aqui, para aplicar a vida da igreja hoje, além do que a gente já falou? Aprendemos que uma igreja relevante acalenta na sua existência propósitos comuns. Ou seja, uma igreja que vive em acordo, que anda na direção de propósitos comuns. Porque é terrível quando alguém tem um pensamento e o outro tem outro pensamento, mas não converge para o mesmo propósito. Agora também é terrível quando ninguém pensa. Acho que pensar é bom, refletir é bom, ouvir o que cada um pensa é interessante, mas todos devem convergir para o mesmo propósito. Isto é ser relevante. Caminhar na mesma direção, no mesmo propósito. E a gente aprende isso aqui em Atos 2. Desde o início estavam em acordo, concordando. Aprendemos que o Senhor se manifesta na igreja e vidas são impactadas para o serviço cristão, capacitadas e cheias, do Espírito Santo do Senhor. E aí vai ser cheia de sabedoria, cheia de graça, cheia, de alegria, tudo aquilo que a gente viu na mensagem sobre a liderança ontem pela manhã. Aprendemos que uma igreja relevante prega a mensagem. Ela prega a palavra. Ela prega a palavra. Palavra que vai confrontar o pecado do povo. Foi isso que aconteceu ali naquele momento. Pedro estava confrontando a congregação, principalmente diante do quadro da crucificação de Cristo, mas dizendo que ele, para a glória do Senhor, viveu, ressuscitou e viu e vai continuar vivo, nem que as pessoas, mesmo que as pessoas queiram mostrar um quadro de um Cristo vencido, mas ele está vitorioso. Ele é vitorioso. É esta mensagem que a gente tem para pregar. As pessoas podem querer passar a imagem de um Cristo derrotado, o que aconteceu aí durante esse carnaval, e hoje a palestrante aqui da oficina aqui, a minha irmã, que disse assim: olha, aquele quadro lá da Gavião dos Fiéis, então se você é Corinthians, deixa de ser Corinthians, Mas não é isto. É afronta ao nome do Senhor. Então é confrontar as pessoas com esse momento que nós estamos vivendo de pecado, de inversões de valores, que a gente ouviu aí nas palestras que foram feitas, e durante as mensagens que o Papai do Céu trouxe para a gente aqui neste tempo. Nós estamos vivendo um momento de inversões de valores. E a gente precisa confrontar as pessoas com esta realidade.
Mostrar para elas exatamente o que Deus quer, que Cristo quer, que a palavra de Deus quer. Que a nossa regra de existência, de prática e de verdade é a palavra. É a palavra. E a gente precisa dizer isto e confrontá-los com esta verdade, com esta realidade. Então, uma mensagem que confronta o pecado do povo. É isto que a igreja precisa fazer, é isto que Deus espera da igreja. Aprendemos que a ousadia e a coragem, a intrepidez do Espírito Santo do Senhor capacita a igreja para a pregação da mensagem do Evangelho. Ela precisa ser ousada, corajosa, precisa ter intrepidez, né? Falar a verdade, confrontar as pessoas. Então, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de forma ousada e corajosa, significa que, na realidade, a igreja está caminhando na sua capacidade de pregar a mensagem do Evangelho. E a igreja relevante contempla os frutos do seu trabalho. Você vai ver amanhã o seu vizinho, o vizinho da igreja, os comerciantes ao redor da igreja, os empresários, não é? Você vai ver as pessoas que estão ao lado da sua casa, à esquerda, à direita, ao fundo, à frente. As pessoas que estão dentro da sua própria casa, seus parentes, seus amigos. Ontem a gente viu aqui a irmã feliz, porque estava uma família reunida aqui, né? Boa parte da família. Então, a gente vai percebendo os resultados. Quando nos deixamos ser usados pelo Espírito Santo do Senhor e nos colocamos à disposição do Evangelho, da pregação, do cumprimento da missão, nós vamos naturalmente percebendo os resultados. Porque o texto diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando, não é? Naquele dia, 3.000, mas não parou ali não. Nós vamos perceber outras multidões também sendo convertidas ao Senhor ao longo da leitura do texto de Atos. E aqui a garantia de que a cada dia o Senhor ia frutificando na vida daquelas pessoas, daqueles crentes, daquela igreja, em vidas salvas. Então não será diferente hoje na sua vida, meu irmão. Na sua vida, minha irmã. Na sua vida como igreja batista neste lugar. O Senhor há de acrescentar à igreja aqueles que hão de aceitar a salvação. Porque é isto que a palavra do Senhor garante para nós. Então este é o quadro que a gente percebe acontecendo no texto de Atos 2. E algumas dessas marcas que aqui foram encontradas e identificadas nesta igreja, a gente vai continuar falando delas logo mais à noite no culto. A marca da dedicação, a marca da comunhão, a marca do temor, a marca da unidade, a marca do compartilhamento, a marca da singeleza de coração, a marca do louvor, a marca da graça, a marca do trabalho que frutifica. Então, cada uma dessas aqui, a gente vai pensar nelas logo mais à noite. Mas o que eu quero dizer nesta manhã? O que eu quero dizer nesta manhã é que você vai dizer assim, mas pastor, lá naqueles dias em que Pedro pregou, pastor, diferente de hoje. Hoje as pessoas têm várias oportunidades ao redor, demanda de oferecimentos, né, para elas. Então, por isso, a gente tem um problema muito sério. Eu não consigo falar de Jesus para as pessoas, porque elas estão interessadas em outras coisas, pensamentos desvirtuados, etc. Ora, queridos, essas são as nossas dificuldades hoje. Não significa dizer que eles também não tinham dificuldade do seu tempo. Mas o mesmo Espírito Santo que capacitou a igreja para enfrentar a dificuldade do seu tempo, é o mesmo Espírito que capacita a igreja hoje para que ela enfrente a dificuldade deste tempo.
o mesmo Espírito. Então não há como nos justificarmos diante do Senhor. Porque quando a gente começa a se justificar, aí vem a irrelevância. Mas quando a gente se lança ao desafio e diz para o Senhor: olha, Senhor, aqui está a minha fragilidade, nisto aqui eu preciso da sua ajuda. O Senhor diz: olha, pode vir, que eu vou encher, né, até que você fique totalmente cheio do Espírito e realize a obra, e o Senhor lhe capacite, o Senhor lhe encoraja, o Senhor lhe dê ousadia, intrepidez, força, oportunidade para fazer a obra. Então não se sinta enfraquecido, né, por aquilo que está ao redor de nós, tentando tirar-nos os focos de cumprir a missão que o Senhor determinou para nós enquanto igreja. A sociedade está cada vez mais longe da palavra. Os acontecimentos, as propostas, cada vez mais desvirtuadas da palavra do Senhor. A perseguição à igreja, como dissemos em uma das palavras aqui, ela pode não ser como dentro do mundo do Islã, né? Aquela perseguição àquelas igrejas dos nossos irmãos lá no Oriente, em que eles permanecem firmes, não negam a fé e morrem por isso. Mas a perseguição, o diabo ele é inteligente, não pensa que ele é burro, não. Ele é inteligente, astuto. Só tem uma coisa, que graças a Deus, ele não é onisciente. Graças a Deus. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu encontrei um professor de EBD ensinando seus alunos que o diabo era onisciente. Aí eu tive que repreendê-lo. Não é? Não, ele é astuto. E com a sua astúcia ele percebe os acontecimentos ao redor e usa esses acontecimentos. Então, mesmo que ele haja com a sua astúcia, né, com a sua sabedoria para o mal, nós temos um Deus que nos capacita para sermos sábios, como realizar a sua obra para a salvação e redenção de um povo afastado da verdade da palavra. Então, não fique medroso, mas corajoso. Porque é isto que o diabo quer que nos sintamos como igreja. Uma igreja acuada, amedrontada, arredia, diante de tantas situações que acontecem ao redor, que estamos tão sufocados que não sabemos o que fazer. Então, volto a dizer, o Espírito Santo, que deu capacidade àquela igreja para ser relevante naquele tempo, mesmo diante das dificuldades que elas enfrentavam, é o mesmo Espírito que nos dá a capacidade neste tempo para enfrentarmos as dificuldades, né, que são próprias do nosso tempo e sermos vitoriosos para a glória e honra do nome do Senhor e assim portarmos a cada dia as marcas de uma igreja relevante. Amém, irmãos? E a gente continua isso logo mais à noite. Tá bom? Deus abençoe, vamos orar. Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por este momento. Obrigado por podermos sermos, de alguma forma, mexidos pela palavra, para que realmente sejamos homens e mulheres, servos Teus, comprometidos com ela e encorajados pelo Teu Espírito a dar testemunho desta palavra. Assim como nos dias de Pedro, nos dias da igreja, lá no início da nossa era chamada cristã. Ó Deus, como o Senhor usou aquela igreja, usou aquelas vidas, diante mesmo das dificuldades do seu tempo, que nós nos sintamos encorajados, ó Pai, como igreja do Senhor neste tempo, diante das dificuldades que por acaso estejamos passando e que estamos passando, sejamos fortalecidos pelo Teu Espírito, encorajados, capacitados, ousados a dar testemunho da Tua palavra e ser relevante para aqueles que estão ao nosso redor. Obrigado, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Até logo mais.